Vamos aqui para a palavra que está em Marcos, capítulo 4. O Senhor colocou essa palavra aqui no meu coração. A parábola do semeador, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê a vitória. A parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. A semente é a palavra de Deus, né, gente? Então, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas o que acontece? O inimigo vem e tira a palavra de Deus dos seus corações. Louvado seja Deus. E diz aqui: e aconteceu que semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Olha só, mas saindo o sol, queimou-se porque não tinha raiz e secou-se, e outra caiu entre espinhos. Olha só, tudo isso é tipo de coração, gente. É um coração que o inimigo tira a palavra de Deus fácil, é um coração que não é profundo com Deus, é um coração que não tem raiz em Deus, é um coração que cheio de espinho, né? Você não pode falar nada, que já vai saltando espinho para você. Às vezes as pessoas não têm coragem de falar na tua cara, mas fala escondida, vai te defamar para os outros, né? As pessoas vão mentir de você para os outros. São pessoas com coração cheio de espinho. Não tem coragem de falar para você, sabe o que faz? Sai falando mal de você para os outros. Sai colocando as pessoas contra você. Sai semeando maldade para colocar as pessoas contra você. Isso é um coração cheio do espinho. É verdade? Louvado seja Deus. Então tem pessoas que são assim, que elas colocam as outras contra nós. Que elas colocam, sai caluniando, sai difamando. Se você quer saber da minha vida, pergunta para mim, né? Pergunta de mim, não sai dando ouvido que os outros falam de mim, não. Chega você, né, se você é de Deus, chega você e pergunte para mim. Louvado seja Deus, engrandecido. Não dá teu ouvido para o diabo, não, para a língua de Satanás. Não dá teu ouvido para a língua de Satanás, não. Porque tem muitas línguas aí que são usadas pelo diabo para querer te derrubar, para querer derrubar a tua família, para querer te destruir, para querer te difamar. Louvado seja Deus. Então, você tem que ouvir os dois lados antes de você ouvir só um lado. Não é verdade? Então, se você chega com a pessoa e pergunta o que você tem que perguntar, e aqui diz aqui, isso são todos os tipos de coração que tem aqui, né? Que o Senhor conhece. O Senhor conhece os nossos corações, gente. Não adianta que você pode se esconder de quem você quiser, mas do Senhor você não se esconde. Ele conhece o nosso oculto, o nosso profundo, o nosso escondido. Ele sabe o que eu falo fora da live, ele sabe o que eu penso. Ele vai muito além, muito além. Ele sabe o que a gente pensa. Não é verdade? E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou. E cresceu, e produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse que é o problema, né? As pessoas não querem ouvir a palavra.
As pessoas não querem ouvir a louvado seja Deus engrandecido, a palavra santa do Senhor. As pessoas querem oração, mas não querem ouvir a palavra. As pessoas não querem ouvir o outro lado da questão. As pessoas só ouvem uma pessoa, mas não ouve a outra que é acusada, a outra que estão falando mal, mas ouve aquela que estão falando mal dele, né? Mal dela. Louvado seja Deus engrandecido. E o que acontece? E quando se achou só, eis os que estavam junto dele com os doces interrogaram acerca da parábola. Aí eles perguntaram, né? Porque, o que significava essa parábola? Porque eles ainda não entendiam. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogou acerca da parábola. E ele disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Então, nós que somos discípulos de Deus, é dado a nós saber o mistério de Deus. Foi isso que ele falou para os discípulos. Olha que maravilha, né, gente? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que, se não convertam, se lhes sejam perdoados os pecados. E disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis? Olha só. Todas as parábolas. O que semeia, semeia a palavra. Então, a palavra é a semente colocada no teu coração, colocada no meu coração. Eu agradeço a Deus por aqueles que semearam a palavra no meu coração. Eu agradeço a Deus. Às vezes, né, eu escuto a palavra em outros lugares. Louvado seja Deus. E diz o quê? Para que vendo, veja e não percebe, e ouvindo ouço e não entendo, para que não converta. Sempre tem alguém, gente, para te atrapalhar, para que você não escute a palavra. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não quer que você entenda. Então ele vai colocar uma pessoa para tirar você do lugar a qual está sendo ministrada a palavra. Então o inimigo, ele trabalha para que você não entenda. O telefone toca, alguém te chama, não é verdade? Alguém pede alguma coisa de você. O telefone tira a tua atenção da palavra. Quantas pessoas estão dentro do templo com o telefone na mão, com o telefone ligado, não coloca o telefone no silencioso. Aí está na hora da palavra, começa a receber mensagem, tu vê. Às vezes as pessoas na hora da palavra estão tirando foto do pregador. Não estão dando atenção à palavra de Deus, gente. A casa do Senhor é casa de oração, não é casa para estar tirando foto. Terminou a pregação, você tira a tua foto. Mas na hora da pregação, dê ouvido à palavra. Dê ouvido à palavra, porque é Jesus que está semeando a palavra na nossa vida. Louvado seja Deus. E essa palavra semeada, ela gera fruto. Hoje o que mais a gente vê, gente, é pessoas no púlpito e os outros gravando a pregação para colocar em outros lugares, mas não estão dando ouvido à palavra, não estão tendo reverência pela palavra, né? Não abaixa a cabeça, não fecha os olhos. Fecha os olhos e abre os ouvidos para a palavra de Deus. Feche os olhos e abre os ouvidos para a palavra de Deus. Quando eu vou para o templo, eu gosto de, na hora da palavra, fechar os olhos, que é para mim não ver nada, apenas ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus me resgatou, gente, que eu ia para a congregação nova convertida, eu fechava os olhos na hora da palavra. Eu fechava os olhos da hora da palavra e ficava com os ouvidos atentos na hora da palavra, porque senão sempre tinha alguém para tirar a atenção. Sempre tinha alguém para conversar, para falar alguma coisa na hora da palavra. O telefone eu só uso no silencioso, dentro do templo. Até quando faço visita, eu coloco no silencioso. Eu não deixo meu telefone ligado se eu for orar na tua casa, se eu for para o templo, se eu for fazer visita, meu telefone está no silencioso. Para quê? Para que eu esteja atento à voz de Deus. E aqui diz o que mais? Para que vendo, veja e não perceba, e ouvindo, ouça. E não entendo, para que não se converta. Então, se a gente não entender, não ouvir a palavra, para você entender o que é falado, você tem que ouvir, não é verdade? Porque se você não dar atenção, você não entende. Se você vai para uma faculdade, para uma escola, você tem que dar ouvido àquilo que o teu professor está ensinando. E eu não sou professora, hein, gente? Eu estou aprendendo junto com você.
Eu estou aprendendo junto com você. Quem é o mestre aqui é Jesus, não sou eu, não. O mestre é Jesus, amém? A palavra é dele, não é minha. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Para que vendo e ele diz aqui, ó, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. Quando nós nos convertemos, quando nós reconhecemos os nossos pecados, confessamos a Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, o que acontece? Há conversão na nossa vida, há perdão de Deus. Então, ouvindo a palavra, você vai se converter, você vai reconhecer os seus erros, você vai reconhecer a sua vida errada. E o que você vai fazer? Você vai pedir perdão de Deus, ele vai te perdoar através da palavra. Uns vêm pela palavra, outros vêm por causa dos sinais, e outros vêm pela dor, mas todos esses vão ter que ouvir a palavra de Deus. Tanto aquele que veio pelo sinal, tanto aquele que vem pela palavra e tanto aquele que vem pela dor, não é verdade? Aqui diz, ó, o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Você está aqui, a palavra de Deus está sendo semeada no teu coração. Está sendo semeada primeiro no meu coração. Porque a palavra começa primeiro para nós, né, gente? Depois é que é para vocês. A palavra salva a mim como salva vocês. E ele diz aqui, ó, e eis que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás. Olha só, gente. Assim como o Espírito Santo está trabalhando para semear a palavra na nossa vida, Satanás está trabalhando para tirar a palavra da nossa vida, para tirar a palavra do nosso coração. É uma guerra espiritual, gente. O Espírito Santo está aqui querendo colocar a palavra nos nossos corações, mas o inimigo também está aqui para quê? Para tirar a palavra de Deus do teu coração, para que você nem dê atenção à palavra de Deus. É um povo que só quer a oração, é um povo que só quer milagre, mas é um povo que não quer ser convertido, é um povo que não quer dar ouvido à palavra de Deus. Diz mais, e diz-lhe, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então o inimigo, gente, ele está ao derredor, querem tirar a palavra do teu coração, querem tirar a palavra do meu coração. Estamos aqui ouvindo a palavra, mas daqui a pouco Satanás vai querer tirar a palavra do teu coração, a palavra de vida, a palavra que te salva, a palavra que converte, a palavra que te cura, a palavra que te renova, a palavra que te liberta, a palavra, tudo foi feito pela palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. A palavra que te dá a vitória, a palavra que te dá fé, porque muitos pedem oração, mas não têm fé. Duvidam do poder de Deus, duvidam que Deus é Deus para curar, para libertar, para restaurar, para salvar. Deus é Deus para mudar a nossa história. Deus é Deus para derrubar os nossos inimigos. Deus é Deus para jogar por terra o Senhor gigante. Deus é Deus para tirar-nos da cova. Deus é Deus para passar conosco pelo deserto. Deus é Deus que está olhando todas as coisas. Ele sabe quem são os bons, ele sabe quem são os maus, ele sabe quem nós somos, ele sabe. Louvado seja Deus, engrandecido. E da mesma sorte dos que receberam a semente sob pedregais. Olha só, o coração cheio de pedra. Vive tirando pedra nos outros, né? Vive tirando pedra nos outros. Se acham perfeitos. Se acham perfeitos, né? Se acham melhores. Aí começa a tirar pedra. Você nem vê. Você nem vê as pedras que vêm na tua direção. Muitas das vezes até tu sente. Outras vezes as pessoas vêm contar quem está tirando pedra em você, não é verdade? Porque nada fica oculto e escondido que não seja revelado, né, gente? Oh Deus querido, Deus de poder, e da mesma sorte os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem.
mas não tem raiz em si mesmo. E nós temos que ter a raiz em Cristo Jesus. Nós temos que ter raiz na palavra, gente. Louvado seja Deus. Antes são temporões, depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, os enganos desse mundo, as riquezas, elas fazem a palavra não dar fruto. São pessoas infrutíferas. Por causa de quê? Das riquezas, né? Por causa dos enganos, por causa das mentiras, por causa da falsidade. São pessoas infrutíferas, não tem fruto do Espírito Santo, não tem mudança de caráter, não tem arrependimento do pecado. Feliz aquele que se arrepende dos seus pecados, né? E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra. Olha só, então você que fica na live ouvindo a palavra, você que vai para o templo e ouve a palavra, dá atenção para a palavra, o seu coração é uma boa terra. Tem pessoas que só entram para pedir oração, mas não ficam para ouvir a palavra. Tem pessoas que vão para o templo para ser religiosas, mas não ouvem a palavra. Louvado seja Deus engrandecido. Tem pessoas que não têm esse bom coração, mas pessoas de bom coração vai para o templo, dá prioridade à palavra, ouve a palavra. Pessoas do bom coração entra na live e ouve a palavra. Não vem só atrás de oração, não. Vem para ouvir a palavra. Por quê? Porque seus corações são bons. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, tá entendendo? Aqui há vários tipos de coração. Tem coração com espinho, tem coração com pedra, tem coração, louvado seja Deus, engrandecido. Eu falou os tipos de coração, mas tem um coração bom. E esse coração bom, ele dá ouvido à palavra. Ele ouve a palavra, ele dá prioridade para a palavra, louvado seja Deus. Ele honra a palavra de Deus, porque um coração bom, louvado seja Deus engrandecido. Então, e os que recebem semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Se nós queremos ter fruto do Espírito Santo, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, gente. Se nós queremos ser transformados, convertidos, se nós queremos ser novas criaturas, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que aquele que vem a Ele, né, que será nova criatura, nascerá de novo, terá uma vida nova. Louvado seja Deus, são pessoas de bom coração que dão ouvido à palavra e querem esses frutos, o fruto do Espírito Santo. Tu e tua casa será salva. Então, gente, se você, teus filhos ainda podem estar afastados do caminho, teus filhos podem estar em outros caminhos, mas se você, se que as pessoas querem me destruir, né, querem calar a minha voz, querem me abater a minha fé, para me parar de orar, para me buscar, para me parar de buscar o meu Deus. Mas quanto mais as pessoas me perseguem, mais Deus se aproxima de mim, mais eu me aproximo de Deus, né? Porque como ele mesmo disse, filha, pode todos te abandonarem, mas eu nunca te abandonei, né? Nunca te abandonei. Então o Espírito Santo, ele sempre está aqui na minha vida, me consolando, me confortando. Filha, muitos podem te desprezarem, mas eu não te desprezo. Aí ele me sustenta, ele me renova, ele me alegra, né? E às vezes eu fico vendo quantas pessoas me desprezam, gente. Quantas pessoas, né, chegam próximo de mim, mas não com verdade. O Espírito Santo mostra, né? O Espírito Santo mostra e ele vai me consolando. Pode te abandonar, mas eu não te abandono. Pode te rejeitar e pode te desprezar, mas eu nunca te rejeitei, eu nunca te desprezei. E é assim, louvado seja Deus. Às vezes você está aí triste porque as pessoas te desprezam, porque as pessoas te olham como inimiga delas, como inimigo delas, né?
te olham como uma ameaça. Estou falando de pessoas da fé, não estou falando de pessoas do mundo, não. Eu estou falando de pessoas da fé, né? Eu digo que, o que eu mais eu tenho cuidado é com aqueles que vêm se fingindo de amigos, de amigas, né? Esses daí é que eu tenho mais, é porque são os que mais me surpreendem. Os que mais me surpreendem são pessoas que dizem que são meus amigos, que dizem que são minhas amigas. E às vezes as pessoas. Por isso que o profeta não tem honra na sua casa, né? Então, a gente não tem honra na congregação, às vezes, a gente não tem honra no nosso meio, no nosso povo, não é verdade? Mas aí tem pessoas de outras religiões que te honram, que te respeitam, que te dão valor, que crê, né? Que Jesus está na tua vida, que vê um testemunho na tua vida. Então, essa foi a palavra, gente. Veja aí qual é o seu coração. Satanás, ele vai querer roubar a palavra do teu coração. Mas não deixa, não deixa. Louvado, dê valor à palavra de Deus. Pode teu pai, tua mãe te abandonar, mas o Senhor não te abandona. Pode teus amigos, tuas amigas te abandonar, mas o Senhor não te abandona. Pode as pessoas te rejeitar, não querer tua amizade, mas o Senhor não te rejeita. Então agrade o Senhor, guarde a palavra de Deus no seu coração e seja sustentado pelo Senhor. Louvado seja Deus. E você que crê que tu e tua casa será salvo, pode ter certeza que será salvo. Porque ontem, quando eu orava por essa pessoa que eu falava, Senhor, ele segue outro caminho, mas só que não faz maldade para ninguém. Eu sempre falo aqui o que o Espírito Santo me mandou falar, né, gente? O Espírito Santo mandou falar para vocês, que é de outras religiões. Reconheça Jesus como teu Salvador. Você pode ser da Umbanda, você pode ser espírita, você pode ser católico, você pode ser evangélico, mas reconheça Jesus como teu Salvador. Se você reconhece Jesus como teu Salvador, Ele te salvará. Ele te salvará e salvará a tua casa. Então eu estava nas minhas orações, Senhor, o pai dele, a mãe dele é de outra seita, a mãe dele é de uma seita. Então ele foi ensinado a crer aquilo, a ver que aquilo era do bem, né? Então o que que aconteceu? Aí eu disse, Senhor, mas o pai dele aceitou Jesus, te aceitou como único suficiente Salvador. Aí o Senhor Espírito Santo falou ao meu coração: se creres, será salvo tu e tua casa. Aí o Espírito Santo dele, o pai dele creu e ele será salvo. Olha, gente, eu agradeci tanto a Deus e eu tenho a certeza do que o Espírito Santo que falou comigo, porque ele veio na palavra falando. Então pode ter certeza que você que creu em Jesus, tu e tua casa será salvo. Pode ser no último fôlego de vida, mas será salvo. Louvado seja Deus, engrandecido. E eu glorifico a Deus e eu exalto a esse Deus todo-poderoso, porque Ele cumpre as promessas dele na nossa vida. Você só tem que crer, você só tem que acreditar, porque o Senhor é fiel para cumprir as promessas dele na tua vida. Quantas pessoas estão dizendo que teu filho não vai ser salvo, que a tua filha não vai ser salva porque está nas drogas, porque está na outra religião, porque não está não sei por onde, mas você está aí adorando a Deus, crendo nesse Deus e Ele vai salvar você e vai salvar a tua casa. Louvado seja Deus, Maranata, ora bem, Senhor Jesus. E Jesus está voltando, Jesus está voltando. Louvado seja Deus, se firme na rocha, se firme na palavra. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ela está se cumprindo, ela está se estabelecendo, ela está se firmando cada vez mais na terra. O dia do juízo está próximo. Louvado seja Deus, e Deus vai apartar os bodes das ovelhas. Deus vai apartar os maus dos bons. Deus vai apartar o joio do trigo. Louvado seja Deus, mas eu te convido a ser trigo. Eu te convido a ser ovelha. Eu te convido a ter um coração bom. Louvado seja Deus, engrandecido. Você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Você que está afastado do caminho, essa é a oportunidade que Jesus está te chamando. Louvado seja Deus, porque o Senhor deu a vida por ti. Louvado seja Deus, engrandecido. E
Ele. O que Ele tem para você é maior, é melhor. O que Ele tem para você é o reino do céu. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão de luto. Senhor, eu oro pelos órfãos, pelas viúvas. Eu oro, meu Deus e meu Pai, por essa pessoa que ainda não reconheceu o Senhor como único, suficiente Salvador. Mas o Senhor é Deus, meu Pai, para quebrar o coração de pedra e fazer um coração de carne quebrantado, que chora com quem chora e que se alegra com quem se alegra. O Senhor Jesus Cristo te repreenda. Sai desse casamento, sai dessa família, sai da vida desse jovem, sai da vida desta jovem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, sai da tua casa, sai da tua empresa, sai dessa UTI, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, vai glorificando o teu nome, vai exaltando o teu nome, vai, Senhor, manifestando o teu poder, a tua glória, a tua graça, as tuas maravilhas, vai manifestando, Senhor, vai quebrando corrente, vai cortando os laços, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cai por terra todo gigante de contenda, de difamação, de calúnia, vai caindo por terra toda língua acusadora, a forca que tu preparaste para mim, nesta forca mesmo tu cairás. Cai por terra em nome de Jesus toda obra do mal contra a tua vida, contra a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos dê a vitória. Interessante, né? Olha só o que ele falou. As pessoas que não têm raiz em Cristo, né? O que elas fazem? Elas não conseguem sobreviver à tribulação. Então, há 19 anos eu sobrevivendo às tribulações, porque a minha raiz está em Cristo, né? Uma vez ele mesmo disse isso a mim, que ele era a minha raiz. Às vezes eu queria criar raiz no templo, que a nossa raiz seja o Senhor. E você que ainda não entregou tua vida para Jesus, entregue tua vida para Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador e Ele te salvará. No dia do juízo, Ele te salvará. Confesse seus pecados a Ele. Confesse, reconheça os seus pecados, se arrependa. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de mim e de ti, e nos dê a paz que o mundo não dá, mas que Cristo nos dá, né? Louvado seja Deus, a paz, é o que vem do Senhor Jesus Cristo, e essa ninguém tira dos nossos corações. Fique com Deus, gente. Até amanhã, em nome de Jesus.